Olá, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre os bastidores da viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, de um jeito que você nunca viu antes. Muita coisa aconteceu nessa viagem, e dos 1.500 homens que saíram de Portugal, somente 500 voltaram sãos e salvos para casa. Antes de seguir em frente, já pedimos o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito no crescimento do canal. E se não é inscrito, a hora é agora. Pedro Álvares Cabral tinha apenas 33 anos quando embarcou no porto de Lisboa, rumo à expedição que o faria um dos personagens mais marcantes da nossa história. Cabral era de uma família portuguesa influente. Ele era casado com uma mulher riquíssima, chamada Isabel Gouveia, neta de reis. Talvez por sua influência junto à coroa, o rei Dom Manuel teria confiado a Cabral sua maior, mais cara e mais armada esquadra portuguesa. Mas Cabral não era muito experiente e jamais havia comandado uma esquadra antes. Mesmo assim, recebeu o referente a 35 quilos de ouro, um pagamento que o permitira aposentar assim que voltasse da viagem. A ideia era partir para Calicut, nas Índias, mas a viagem teve alguns imprevistos. A história conta que a esquadra de Cabral precisou desviar de uma tempestade e acabou, sem querer querendo, encostando na costa brasileira. Mas essa viagem contou com vários eventos inesperados. Ao todo, os 13 navios transportavam 1.500 homens, entre médicos, boticários, religiosos, calafates e até condenados à morte, que aceitavam trocar sua pena pelo exílio em terras desconhecidas. Na maioria das vezes, eram os primeiros a desembarcar. Se fossem atacados por selvagens, não fariam muita falta. Viajar era tão arriscado que antes de zarpar, muitos marujos já deixavam seus testamentos assinados. Alguns pais já deixavam os casamentos de suas filhas, crianças, arranjados para os próximos 10 anos. A presença de mulheres a bordo não era permitida. Já crianças e adolescentes do sexo masculino podiam embarcar. A maioria, de 9 a 15 anos, era alistada pelos pais, que em troca embolsavam um pagamento pelo trabalho dos filhos. Durante a viagem, desempenhavam as funções de aprendiz de bordo, serviços gerais e de pajens. De acordo com o autor do livro Terra à Vista, a viagem destes jovens a bordo era um inferno. A maioria deles precisava fazer favores sexuais e muitos eram castigados de formas que você sequer pode imaginar. Os tripulantes não desfrutavam de qualquer conforto. Pelo contrário, como os porões dos navios eram usados para estocar os tonéis, com água, mantimentos e munição, os marinheiros dormiam nos convéis ao relento, em colchões de palha. Naquela época, tomar banho era raro, até em terra firme, quanto mais em viagens oceânicas, né, gente? A marujada urinava no mar e defecava em baldes, que eram jogados também no mar. As condições eram terrivelmente insalubres. Apesar de estarem no mesmo barco, o acesso à comida era basicamente biscoitos, carne conservada na banha e peixes salgados. A água potável era armazenada em tonéis de madeira e racionada para durar toda a viagem. Cada marujo podia tomar uma caneca de água por dia. Nos barcos, a hierarquia social respeitava a ordem em terra, ou seja, as pessoas de melhor nível podiam tomar mais água e comer mais carnes. Mas o pior não foi isso.
O depoimento do francês Jean de Lery revelou uma situação precária de insalubridade. Ele registrou em seu diário de bordo que quando os biscoitos acabaram, os marujos passaram a caçar ratos para comer. Havia até uma cotação para o preço do rato nos navios. Os ratos eram trocados por fumo ou por meia caneca de água, por exemplo. Quem não obedecia às ordens de seus superiores ou descumpria as regras da embarcação não era jogado aos tubarões, como acontecia nos navios negreiros. Os revoltadinhos eram mandados de castigo para o porão, um local infestado de ratos e baratas. O lugar era, para dizer o mínimo, uma imundície. Eles ficavam ali por alguns dias com comida e bebida mínima. Mas, gente, a viagem de Cabral não foi nada fácil, viu? Com apenas 8 dias de viagem, a frota enfrentou sua primeira tormenta. A tempestade em alto mar foi tão forte que uma das embarcações, comandada por Vasco de Ataíde, sumiu do mapa, com cerca de 150 homens. Eles nunca mais foram vistos. Além de perder um de seus barcos, Cabral teve de enfrentar, no primeiro trecho da viagem, 20 dias de calmaria. Não havia vento e as embarcações ficavam praticamente paradas no meio do oceano, castigando a todos com tédio e calor a bordo. Por uma trágica ironia, na madrugada do dia 23 de maio, outra tempestade desabou sobre a frota de Cabral e afundou outros 4 navios. 400 homens, incluindo o experiente Bartolomeu Dias, foram engolidos pelo mar. Ao todo, a jornada durou 44 dias. No dia 21 de abril, os marinheiros começaram a avistar os primeiros tapetes flutuantes de algas marinhas e bandos de aves marinhas visitaram as embarcações. Isso era sinal óbvio de que havia terra firme adiante. No dia seguinte, no final da tarde, alguém gritou: "Terra à vista!" Mas Cabral não foi tão corajoso assim como dizem por aí. Dizem que ele teve medo de ser o primeiro a pisar em terras brasileiras e escolheu o capitão Nicolau Coelho para fazer o reconhecimento do território. A bordo de um barco pequeno, Nicolau foi recebido por nativos. Ele presenteou os nativos com um gorro vermelho, uma carapuça de linho e um chapéu preto. Em troca, ganhou um cocar de plumas e um colar de contas. Como os indígenas foram simpáticos e receptivos, logo Cabral se sentiu seguro para conhecer as novas terras. Estima-se que na época da chegada dos portugueses, havia entre 500 mil e 1 milhão de indígenas habitando o litoral brasileiro. Eles estavam completamente nus, e os homens traziam arcos e flechas consigo. Antes de seguir para as Índias, Cabral e seus homens passaram 10 dias no paraíso, aproveitando o clima agradável da costa brasileira. No dia 2 de maio, finalmente partiram rumo às Índias, deixando 2 bandidos condenados para trás. Dizem que quando os navios desapareceram no horizonte, os 2 homens caíram no choro, gritaram de desespero e foram consolados pelos indígenas. Os condenados não foram os únicos a permanecer no Brasil. Na calada da noite, 2 adolescentes aprendizes, cansados dos maus tratos a bordo, roubaram um pequeno barco e fugiram para a praia. Cabral só retornou a Portugal em julho de 1501. A viagem ao todo durou mais de 1 ano. Depois de seu regresso, Cabral recebeu várias honrarias, mas não voltou a ser nomeado para qualquer expedição relevante. O resto da história você já sabe bem. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário sugerindo temas para nosso canal. Deixe seu like e inscreva-se. Até logo, pessoal!